viver eternamente em meu corpo glorificado. E a viver eternamente em meu corpo glorificado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui juntos, reunidos, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Temos irmãos de diversos lugares do nosso país. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã tivemos uma escola dominical falando sobre estar certo de Deus. Falamos sobre alguns outros conselhos. E essa noite eu gostaria de continuar, alguns assuntos, de conselhos ministerial, que vai nos ajudar muito a entendermos, a sermos testemunhas vivas do real poder de Deus hoje. Porque às vezes nós havemos, aí entendemos o tempo que nós estamos vivendo, mas falta-nos atuar da forma que demonstre isto, porque o profeta diz: mais vale a sua vida bem vivida do que um sermão pregado. Mais vale você viver melhor, viver o evangelho, do que você falar. Muitas vezes você nem precisa falar para converter a sua família ou para ensinar. Muitas vezes você não precisa falar para o seu filho certas coisas, para a sua filha, para o seu filho. Mas quando você vive o evangelho, quando você vive verdadeiramente o evangelho, isto vai levar a eles o interesse de ter uma vida com Deus. Eu lembro, há muito tempo atrás, quando eu vi um grande pregador, ele dizendo da seguinte forma, que uma mãe queria que seus filhos fossem convertidos ao evangelho. Isso eu ouvi há muitos e muitos anos atrás, na caminhada anterior a vir a palavra. E o que acontecia? Os filhos olhavam para sua mãe ia para a igreja, assistia o culto, e quando voltava, parece que voltava daquele jeito, como diz o ditado, brigando com tudo, e xingando, e tudo aquele tipo de coisa. E aí até um dia ela disse para a sua filha, queria que ela fosse para a igreja, e a filha olhou para ela e disse: eu vou para a igreja fazer o quê? Para voltar da mesma forma que você vem? Quer dizer, ela ia na igreja, a mãe ouvia o que era real, porque eu não creio em nenhum lugar, até mesmo na denominação. Não creio que você vá numa denominação e lá do púlpito você vai ouvir que você deve ser uma má pessoa. Você ir na igreja católica, lá eles vão te ensinar, falar para você ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Nada sabem de Deus, nada sabem do que Deus está fazendo. Mas não é isso que nós estamos falando. As denominações têm se transformado em institutos para mudar o ser humano, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Tem transformado pessoas bêbados, em homens íntegros. Isso eles têm conseguido de uma forma ou de outra, através da religião, da denominação. Mas quando nós olhamos aquela mensagem sobre o cristianismo, a personificação do cristianismo, eles só chegam até aí, uma mudança de conduta daqui da terra. Mas quando passa a ser uma mudança de conduta no céu espiritual, eles nada sabem disso. Eles conseguem mover algo aqui no material. E nós, quando nós entendemos o programa do espiritual, muitas vezes por não falarmos esta parte do material, então muitas pessoas deixam de olhar para isso.
E eles esquecem que a sua forma de atuar no material reflete o espiritual. Reflete. É tão ruim quando você escuta alguém falar do seu irmão. É tão ruim quando você escuta e realmente você olha e você sabe que o teu irmão é daquele jeito. É ruim. Você sente como você sente impotente diante daquilo, porque você gostaria que as pessoas fossem diferentes. Porque o que estamos ouvindo, estamos trabalhando o campo espiritual, o campo da nossa alma, mas nós precisamos também olhar para o campo material. Olhar nossas ações, nossas atitudes. O que estamos fazendo com a revelação que Deus tem nos dado hoje? E lógico que no material, a denominação está muito mais à frente do que nós. Eles trabalham isso aí. Eles trabalham constantemente em cima disso. Porque os olhos deles estão postos nisso aí, aqui na terra. Nossos olhos estão postos lá em cima, no céu. Mas não nos tira uma responsabilidade de olhar para as pequenas coisas em que realmente nós ensinamos e pregamos o Evangelho através de nossas vidas. Eu estava olhando algumas coisas e senti no coração de conversarmos, transformar o culto hoje numa escola também. Nós não somos uma denominação para ter aquela coisa acirrada daquela forma. Mas assim, precisamos olhar, não só olhar para o espiritual, olharmos para o que nós estamos fazendo aqui na terra, como cristãos. Qual é o nosso testemunho real? Nossas vidas estão impactando as pessoas? Nós aprendemos na mensagem do Desvelar de Deus que a palavra tem feito carne em nós, amém? Agora, se a palavra tem feito carne em nós, qual é a visão da palavra que o outro do mundo tem olhado em você? Jesus disse assim, ele disse bem da seguinte forma, ele disse assim, olha, quando eles injuriarem vocês, falarem mal de vocês, por amor de mim, isto é ganho diante de Deus. Porque por amor de Jesus eles nos crucificaram. Olha, essa igreja aí, eles creem desta forma e creem desse jeito. Isso é um bando de... Opa, isto é diamante para a nossa coroa. Agora, quando as pessoas vão para o outro lado, porque realmente há um erro, as ações, né? As ações estão falando mais do que as palavras. E aí denigre o Evangelho, denigre a nossa crença. Denigre. Porque as pessoas dizem assim, olha, vocês estão precisando de uma campanha de libertação. Você já pensou? Você ouvir isso? Estão precisando de uma campanha de libertação. Para que algo para libertar mais do que a própria palavra pura. E por que a pessoa está falando isso? É porque realmente a pessoa carrega espíritos. Carrega espíritos consigo. Carrega espíritos. E isso precisa ser conversado. Porque senão nós ficamos apenas no campo espiritual aqui e deixando o material esvanecendo. Deixa brecha para Satanás adentrar aí. Né? Então que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. O Senhor possa nos exortar. E eu digo, como eu disse hoje pela manhã ou ontem, né? Sempre quando trazemos algum assunto, eu creio, tiro pela gente mesmo. Não estamos aqui para chamar a atenção de ninguém ou para dizer que estamos acima disso. Mas eu estou lutando para melhorar cada vez mais. Eu luto para melhorar como um pai, que tenho errado muitas vezes. Luto para melhorar como um esposo, porque tenho errado muitas vezes. E luto para melhorar como um pastor, porque também tenho errado muitas vezes. Não sou o detentor de toda a verdade, não sou o sabe tudo. O profeta disse, eu tenho receio de alguém, daquele que diz que ele sabe de tudo, tudo ele sabe. Eu nunca disse isso.
mas eu estou no mesmo caminho de vocês, para lutando, batalhando, para nós crescermos cada vez mais e mais na presença de Deus. Amém? Se há alguém que necessita da graça e da misericórdia, eu sou um desses, que preciso da graça e da misericórdia. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quero ler a mesma escritura que eu li hoje pela manhã, 2 Coríntios capítulo 12. Segundo Coríntios capítulo 12, diz da seguinte forma: Paulo dizendo: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo estava preocupado com as suas ações, o que ele estava transmitindo para as pessoas, o que as pessoas estavam vendo, como estavam vendo. Será que o evangelho estava refletindo na sua vida realmente? Porque se quiser gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha, porque a fraqueza, Paulo tinha uma fraqueza. Paulo não era o detentor de uma vida em perfeição. Porque ele não podia deter uma vida de perfeição? Para que ele não se gloriasse nele. Então ele disse: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. Tem certas coisas que você ora, Senhor, tira isso de mim, Senhor, tira isso de mim. Mas não sabe se pode ser uma enfermidade ou algum problema. Mas Paulo orou pelo aquele problema que ele tinha, que ele denominou aqui como mensageiro de Satanás. Olha, Deus permitiu o mensageiro de Satanás vir na vida de Paulo, para esbofetear ele. Nós não sabemos o que é, não se fala. Uns podem dizer que foi aquela cegueira, algo que ele teve no olho depois que ele viu a coluna de fogo. Nós não sabemos. Mas Deus permitiu o mensageiro de Satanás vir na vida dele, para que ele não se exaltasse, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta. Eita! Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Gloriar-me-ei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Após a oração, nossa irmã Aldra vai louvar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, que tens derramado sobre cada um de nós. Muito obrigado, ó Pai, pelo dia de vitória que tu nos concedeste, pela tua presença, desde pela manhã, onde tivemos aqui, ó Pai, falando das coisas concernentes ao teu reino, a tua palavra,
Ó Deus bendito, pelo dia de descanso, de meditação que tu nos concedeste. Ó Pai, te agradeço por tudo, Deus bendito. E por mais esta oportunidade, sendo o primeiro dia da semana, aqui estamos mais uma vez para dedicar a Ti, ó Pai, todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela nossa irmã Neuza. Estive com ela agora no entardecer, ali no hospital, junto com a sua nora. Ela está ali, ó Pai, ainda aguardando um mover do Teu Espírito na vida dela, uma restauração completa da sua saúde, devido à sua idade avançada. Ainda há um quadro de infecção. Os médicos estão aguardando retroceder aquele quadro, para que assim ela possa voltar ao seio do seu lar. Conversando com ela, está lúcida, conversando. Graças a Deus, ó Pai, Tu a libertou ela daquele mal que ela foi acometida. Mas agora, ainda requer um resquício ainda. Ó Deus bendito. Eu disse para ela que toda a igreja está em oração por ela. E mais uma vez aqui nós encomendamos ela nas Tuas mãos, para que Tu possa, ó Pai, operar, reconstituir aquelas células que foram danificadas através daquela infecção, ó Deus bendito. Que todo mal seja repreendido pelo Teu poder, e no sangue de Jesus Cristo colocamos ali entre ela e aquela enfermidade. Para a Tua honra e para a Tua glória, nós cremos no Teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, restaure a saúde da Tua filha, ó Pai. Ela tem buscado Te servir o melhor que ela tem podido. Tu sabes, conhece, mas é bom sempre falarmos isso. Ela tem procurado ser uma serva Tua, uma filha Tua, fiel na Tua presença. E mesmo através das limitações, ela tem rompido as suas limitações para poder vir aqui neste lugar Te adorar. Vem andando, ó Pai, Tu sabes a dificuldade dela. Mas para isso, ó Pai, nós sabemos que Tu não esqueces dos benefícios que Tu tens dado a cada um de nós. E por cada obra que fazemos aqui nesta terra em favor do Teu reino, em favor da nossa alma, ó Pai, Tu não esqueces. Tu estás sempre olhando por cada um de nós, ó Pai. Nós Te agradecemos. Abençoe a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão presentes, como aqueles que estão conectados conosco através da internet. Tu sabes a dificuldade e a necessidade de cada um deles. Por isso Te pedimos e Te agradecemos todas essas bênçãos. Possas curar o enfermo e libertar o cativo. É a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Louvemos ao Senhor com nossa irmã Audrey. Grande é nosso gozo, dissemos o povo, por Deus escolhido. Somos a nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a vida que diz. Somos de outra parte, de outro planeta, de outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Era nos pedidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde amor está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, era nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria,
Este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou. Na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria. Este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou. Na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Amém, glória a Deus. Eu estava meditando em uns assuntos, irmãos. Antes de continuarmos aqui com uma porção da mensagem, seja certo de Deus, e aqui vamos ver uns exemplos daquelas pessoas, daqueles valentes que se puseram na presença do Senhor e estiveram certos de que era Deus, estiveram certos de que estavam corretos na presença de Deus, então a vitória deles era certa. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Mas antes eu gostaria de conversarmos sobre alguns conselhos que nós possamos melhorar e aprendermos uns com os outros. Existe uma forma, você sabe que existe uma forma de expressar o nosso amor para com Cristo? Qual é a forma de expressar o nosso amor para com Cristo? Cristo, a unção ungiu, tem feito tantas coisas por nós. Ele tem feito tantas coisas, tem nos resgatado, de um lamaçal de pecado, tem nos resgatado, mudado nossas vidas, mudado muitos hábitos, tem nos mudado no nosso dia a dia, mas há muitas coisas por mudar ainda, isso cada um de nós temos ainda, mas Ele, quando Ele tem adentrado em nossas vidas, Ele tem mudado coisas. Eu acho que ninguém aqui pode dizer que tem sido o mesmo depois que Cristo entrou na sua vida, depois que a revelação entrou na sua vida. Ninguém é o mesmo. Alguma coisa aconteceu. Então a pergunta é: existe uma forma de expressar o nosso amor para com Ele, em devoção para Ele? Qual é a forma de expressar a nossa gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito a nós? Qual seria a forma? Em São João 14, 21, nos mostra duas formas aí. E depois São João 21, 15 ao 22, nos mostra uma terceira forma. Ambas condensam em uma só. Mas São João 14, 23, vamos ler lá São João, Evangelho São João 14, 23. Eu quero ler isso para podermos chegar a um assunto. São João 14, 21. Em diante, ele diz da seguinte forma: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Então aqui tem duas coisas: conhecer os mandamentos de Deus e guardá-los. É uma prova que você ama Ele. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. No 23, ele diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Se você ama ele, guarda a palavra, conhece os mandamentos, você é um candidato para ser a morada dele, ser um templo dele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Nós vamos aqui no 21, São João 21. Versículo 15 em diante diz: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, e sabemos que é Pedro, ama-me mais do que estes? Em outras traduções diz: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Em outras traduções, apacenta as minhas ovelhas. Então nós vimos aqui, se você ama ele, a forma de você expressar, guardar os mandamentos dele, obedecer os mandamentos dele e cuidar dos seus cordeiros, cuidar do seu próximo. Apacenta os meus cordeiros. Tornou dizer-lhes na segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Ou Pedro, tu me amas? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse-lhe pela segunda vez: apacenta as minhas ovelhas. Disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter lhe dito terceira vez. Porque você não está acreditando? Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, nós podemos expressar a nossa gratidão e o nosso amor para com Cristo guardando a sua palavra, guardando os seus mandamentos, obedecendo os seus mandamentos e ajudando ao teu próximo, apacentando os cordeirinhos. Cuide das minhas ovelhas. Em outras traduções está: cuidado para com o outro. Cuidado para com o outro. Isso faz parte do amor cristão. Cuidar. Paulo disse: se nós não cuidarmos dos nossos, negamos nossa fé. Negamos nossa fé. Então, cuidarmos do próximo, guardar os mandamentos, obedecer os mandamentos e cuidar do próximo. Irmão. Outro assunto que eu gostaria de falar aqui, que é nós sempre tomamos o material para representar o espiritual. Uma vida espiritual toda bagunçada traz vários malefícios, várias coisas ruins, como uma casa também. Uma casa suja, uma casa desorganizada, traz vários malefícios. O material tipifica o espiritual. Em uma casa toda suja, onde tem sujeira nos cantos das paredes, nos cantos das portas, uma casa suja, ela produz infelicidade. Quem vai querer estar dentro de uma casa suja? Aparentemente você acostumou tanto com aquela situação que ali para você tanto faz como tanto fez. Mas aí vem a pergunta: você é feliz dentro de uma casa suja? Não tem. Se você olha para o canto e vê uma sujeira ali, você já reclama com ele. Ninguém limpou isso aqui? Já olha para ninguém limpou aquilo. Estou falando material. Daqui a pouco vamos falar no espiritual.
Uma casa suja traz problemas à saúde. Lá em casa mesmo eu tenho um problema com a Audrey. Poeira, já desde o Anthony. Os cuida para não varrer a casa, tem que passar pano. Por quê? Porque a poeira, que se levantar, pode trazer problema e começa a tossir. A poeira. Então, uma casa suja traz problemas para a saúde. Uma casa suja traz mau humor, traz inseto, traz estresse. Família fica em constante briga, eles não sabem por quê. Por causa de uma casa suja. Uma casa suja traz hábitos ruins. Teus filhos crescem naquilo ali e eles vão transmitir aquilo mais para frente. A casa deles será uma casa suja também. E aquilo vira uma maldição que vai de geração em geração. Uma casa suja é um lugar propício para perder coisas. Quando você começa a querer fazer uma faxina em casa, o que acontece? Você encontra coisas que estava perdido, que você não achava, por causa da sujeira. Isso é no material. Vamos para o espiritual? Vamos para o espiritual? Então vamos lá. Uma casa suja, quem casa? A Bíblia diz casa, somos nós. Uma casa suja, ela traz tristeza e angústia. Que é uma casa suja, um templo de Deus. Você será responsabilizado por manter esse templo sujo, imundo. Ela traz tristezas e angústia. Uma alma, uma casa suja, traz uma alma raquítica. Porque ele não tem prazer em alimentar esta alma. Qual o prazer que você tem de sentar numa mesa suja? Eu gosto de cozinhar, todos sabem disso. E antes de eu cozinhar, a primeira coisa que eu faço é limpar o fogão e a pia. Eu não consigo fazer comida com a pia suja. Isso é um. E o Vilmar está dizendo que é ele, né? Isso é do material. Eu tenho problema com isso, parece que é tique com isso. Primeira coisa que eu faço é limpar o fogão e a pia para mim poder para mim cozinhar. Porque eu não consigo, se tiver sujeira eu não consigo. Quem tem prazer de sentar numa mesa suja, numa mesa cheia de coisas, bagunçado para comer? Você não tem prazer. Então, se sua vida estiver toda bagunçada dessa forma, como você vai ter prazer para sentar e ouvir uma palavra? Você vai ter sentar para ouvir uma pregação, sentar para ler a Bíblia. Como? Se a casa aí dentro está toda bagunçada. Uma casa, agora estou falando casa, que nós, um templo, não casa material, esquece a casa material. Uma casa suja é um antro de espíritos malignos. Discussão? Nem pensa. O que mais tem? Os nervos ficam à flor da pele. É um antro de espíritos malignos se você tiver essa casa, o templo de Deus, sujo. Uma casa suja leva a atos ruins. Você faz coisas que você não deveria fazer. Comete coisas que não deveria fazer. Que magoa Deus. Que afasta o Espírito Santo de você. Porque a sua casa espiritual está suja. Está cheia de espíritos. Cheia de costumes ruins. Você não tem força para se libertar daquele espírito. Daquele vício. Daqueles desejos carnais. Tudo se aloja ali naquela casa. E uma casa suja dessa é um ótimo lugar para perder a benevolência. Vocês sabem o que é benevolência? É uma boa vontade para com o próximo. Você não está nem estando aí, pelo próximo. Se ele comeu ou não comeu, problema teu, como diz o ditado. Uma casa suja, ele perde a benevolência, que é a boa vontade para com o outrem. Produz indiferença. Uma pessoa altruísta, sem interesse pelo próximo. Então, uma casa suja, irmãos, olha, tanto no material quanto no espiritual, não é bom.
Aprendemos isto. Olhemos. Se você trabalha 7 horas no trabalho, levanta mais cedo. Arruma a sua casa. Limpa, faz serviço de noite. Mas não deixa a tua casa suja. Porque a sua casa suja vai trazer transtornos para você, para a sua família. Vai trazer transtorno para a sua vida espiritual. E as pessoas acostumam com aquilo. Acostuma tanto com aquilo que não faz nenhuma diferença para ele. Tanto faz, como tanto fez. Agora, uma casa arrumada. Uma casa arrumada. Esse templo de Deus aí arrumado, ele traz alegria, traz felicidade. Você olha a pessoa, às vezes a tua familiar não sabe a dificuldade que você está passando na tua casa. Ele não sabe a dificuldade que você está passando, com a cabeça mil, com a cabeça porque tem um problema, tem uma conta para pagar, e você tem um boleto ou alguma coisa, mas você está feliz. Sabe por quê? Porque a tua casa espiritual está arrumada. Você sabe que Deus é fiel, que Ele vai te ajudar, Ele vai abrir as portas. Uma casa limpa faz isso. Uma alma farta, eita, onde você vai, você tem uma palavra de conforto, uma palavra amiga para o outro. Você vive numa atmosfera real, numa atmosfera de Deus. O profeta diz, nós somos criadores de atmosfera. Você imagina uma casa suja, você vai criar uma atmosfera de quê? De sujeira. Como Deus vai operar? Não vai operar. Mas uma casa adornada, uma casa preparada, uma casa preenchida do Espírito Santo. Eita glória! É uma morada para o Espírito Santo aí. Ele vem, desce, ele ceia conosco, ele come conosco, ele está ali do nosso lado, constantemente. Traz uma vida saudável. Por quê? Um espírito contrito, um espírito triste, atrai enfermidades, mas um espírito alegre, Provérbios não fala sobre isso. O sorriso, a alegria, transforma a sua vida. Você deixa de parar de olhar para certas coisas, que você deixa de olhar até para a enfermidade, aquela dor, porque você está feliz, você começa a meditar nas coisas que Deus tem feito na sua vida. O que seria você se não fosse essa palavra? Isso é um conselho, não? Eu senti no coração de compartilhar isso para vocês. É uma ajuda para mim. Então, quando você tem essa casa limpa, essa casa adornada, você terá prazer em ajudar o teu irmão. Tem situações que fica difícil para a gente adentrar, para a gente conversar, porque são coisas, como é que diz, particular, coisas pessoais, às vezes costume que a pessoa vem trazendo lá de trás. Difícil é trabalhar aquilo. Mas, irmãos, olhe para esses conselhos. Não entendeu? Assista de novo depois. Todo mundo tem internet na sua casa. Assiste de novo esses conselhos. Olha isso, analisa isso. Ora a Deus para ver se isso tem algum fundo que vai servir para você. Isso tem servido para mim. Isso tem servido para mim. Mantenha os seus lares limpos. Mantenha a sua vida espiritual limpa. Uma vida santificada na presença de Deus. É um altar para Deus. Você vai sentir a presença dele todo o tempo na sua vida. Todo o tempo que você precisar, ele vai estar aí para te ajudar. Amém? Então tome esses conselhos, é o que eu gostaria de transmitir para vocês agora, antes de nós adentrarmos aqui na palavra. Amém? Deus seja louvado. Quando você tem tudo pronto e preparado, uma casa pronta, adornada, seu espírito reto, conforme a palavra tem dito, ainda há dificuldade, você ora, Senhor, me ajuda a libertar daquilo, me ajuda, porque nós não vamos ter uma casa em perfeição, nós vamos conseguir uma casa espiritual em perfeição,
Porque Paulo tinha suas dificuldades, cada um de nós temos nossas dificuldades. Mas os conselhos têm que ser dados. E nós buscarmos o melhor do nosso entendimento, o buscar a melhor condição que Deus nos dá para melhorar. E ver o que realmente estamos transmitindo para as pessoas. Hoje nós falamos hoje pela manhã, né, sobre o odre velho, ou foi ontem? Eu não me lembro. O odre velho, o couro seco, foi ontem, né? O odre velho, o couro seco, ele não aguenta o estímulo. O odre velho é o crente velho, aquele crente está seco ali. Se você falar alguma coisa diferente para ele, ele estoura. Ele não suporta. Falta o óleo do Espírito Santo. Falta o óleo, a maciez do couro. Porque quando o estímulo vem, o vinho novo, ele expande o odre. E se o odre não for, o couro não for, como é que diz, amaciado, ele não tiver o óleo, né? Quem tem carro com banco aí, sabe que tem que ficar passando aquele óleo, aquele creme e os negócios, porque senão o couro vai rachando. Porque é um couro seco. E o profeta já nos fala sobre isso. O odre velho, aquele couro seco, ele já acabou o óleo da pele. Então, quando você coloca vinho novo, o vinho novo ele fermenta, então ele cresce, ele expande, e aí aquela pressão estoura o odre. O que é a revelação hoje para nós? É o vinho novo. Há uns anos atrás, não tínhamos o que nós estamos tendo hoje. Deus está, cada vez que passa, Deus está renovando o vinho. Renovando o vinho. Porque a revelação que nós tínhamos 10 anos atrás não é a mesma de hoje. Não é. Amém? Porque Deus tem acrescentando cada vez mais e mais. Ele vai nos dando sabedoria. Aquilo que não entendíamos, estamos entendendo agora. Tem pessoas aqui que sabem disso, eu não estou falando mentira. A cada vez que nos reunimos, que nos posicionamos na presença de Deus, nos alimentamos da palavra, a revelação aumenta, o entendimento aumenta. E isto é o estímulo da revelação. Quando você pensa que você está ali entrando na mornidão religiosa, vem o vinho novo. Aí você não quer obter o vinho novo. Você não quer aceitar o vinho novo da palavra. Por quê? O couro está seco. Faltou aí lubrificar esse couro com o óleo santo da unção, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sempre vai concordar com a palavra. O Espírito Santo vai concordar com a palavra. Quando Deus deu a ordem, lá no Velho Testamento, ele diz, olha, não faça nenhuma imagem de estátuas. Deus não deu a ordem para Israel? Deus deu. Mas, no entanto, ele mandou Moisés fazer o quê? 2 querubins e colocar lá dentro. Estava indo contra a revelação? Não estava indo contra a revelação. Havia algo que Deus queria mostrar para eles. E eles precisavam fazer e colocar ali. E Moisés foi e colocou. E Deus entrou ali dentro. Estava ali dentro. Para um propósito. Precisamos entender o mover de Deus nas coisas. Senão, nós ficamos igual um couro seco. Não, isso não pode ser assim. Não deve, não pode ser. Vamos olhar para a palavra. Dificuldades, problemas, todos nós vamos ter. O profeta diz aqui na mensagem, esteja certo de Deus. Eu estou lendo a tradução de Goiânia, tá, irmãos? Tem no tablet aí, é um pouquinho a diferença de tradução, um pouquinho a coisa diferente aí. Tá? Mas esteja certo de Deus, no parágrafo 46, ele diz assim, espere se você tem preenchido seus requisitos, isso trará sua fé à sombra. Se você tem feito, os requisitos de Deus têm sido preenchidos, ou se você tem considerado plenamente isso, você tem feito tudo o que Deus requer que você faça, então sua fé descansará no que Ele é. Se você tem feito tudo o que Deus requer, a sua fé vai descansar no que Ele é. Esteja certo de Deus. Você sabe, Ele ama provar-nos.
Olha, eu tenho feito tudo, tenho colocado tudo, minha vida está bem diante da presença de Deus. Tudo que eu sei na palavra, que é um mandamento, eu cumpro. E por que isso vem sobre mim ainda? Você sabe, Ele ama provar-nos. Ele ama ver a nossa fé reagir. E o que é fé? Revelação. A palavra fé está escrito lá, revelação, fé é revelação. Agora, Hebreus diz, fé é a esperança das coisas que não se vê, não sente, não cheira. Não é apalpável, mas é fé. Eu tenho fé que amanhã eu vou levantar e vou trabalhar. Tenho fé que amanhã eu vou levantar e vou ao trabalho, vou à faculdade, vou ao colégio. Vou levantar fazer isso, vou levantar fazer aquilo. É uma fé. O que vai lhe garantir fazer isso? Mas você tem fé que você vai conseguir realizar isto. Ele ama ver nossa fé reagir. Sabia você disso? Deus gosta de ver como você reagirá. Quando você diz, ó Senhor, eu creio em Ti, Tu és o meu Salvador, eu creio que Tu és o curador, eu creio que Tu és o que dá o Espírito Santo, o que dá o que eu estou pedindo, Tu és o Deus que concede estas coisas. Então, quando você confessa todos os seus pecados e promete a Deus o que fará, se Ele permitir melhorar, então nada sucede. Se você corre como um covarde para algum lugar, Deus não pode fazer nada com isso. Em nenhuma maneira Deus poderia usar-lhe. Ele nunca lhe responderá, já que Ele só responde por fé. Se você não espera o suficiente, Ele não pode responder. Porém, a verdadeira fé fica quieta. Não entende? Fica quieta. Senhor, eu sou um filho teu. Eu não quero ser enganado. Eu quero estar posicionado com a tua palavra. Senhor, abra o meu entendimento. Se é isso que tu queres falar comigo, eu espero um mover teu na minha vida. Eu espero que tu possa abrir o meu entendimento. Possa ver. Eu sempre digo no grupo de estudo, eu gosto de ouvir o contraditório. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir aquele que fala assim, não, mas isso vai ser dessa forma. Diz, olha irmão, com todo respeito, é um grupo de estudo, é um grupo de compartilhamento de conhecimento. Então diz, com todo respeito, irmão, eu ouvi o senhor compartilhar, o pastor, o companheiro, com todo respeito eu vejo o senhor falar sobre esse assunto, mas o que eu li até o momento, o profeta diz sobre assim. Mas qual é a base que o irmão tem sobre isso? Aí você vai saber, se está na mensagem. Aí quando está na mensagem, duas coisas. Aparentemente parece que uma contradiz a outra. Aí o que eu faço? Eu vou olhar no princípio de o quê? O tempo que o profeta falou aquilo. É um conselho que eu dou para vocês. Quando que o profeta falou aquilo? Antes do selo, depois dos selos? Então aí você vai saber. Porque depois dos selos, ele vem e conserta a coisa. Casamento e divórcio, ele havia falado uma coisa antes dos selos, e depois dos selos ele veio e consertou a coisa, e diz, olha, agora sim, peraí. O anjo me disse para falar isso. Agora vamos ficar com o quê? Vamos ficar debatendo um com o outro, porque o profeta disse isso, mas o profeta disse aquilo. Não, não estamos aqui para isso. Mas vamos olhar lá na premissa, foi antes do selo ou depois do selo? Foi antes do selo. Ó irmão, temos que olhar com mais cuidado sobre isso, porque quando veio os selos, é o próprio Cristo abrindo os mistérios. Amém? Então aí você vai ter uma visão correta da coisa. Fica muito fácil. E quando é isso? Depois dos selos, então, vamos lá. Outra, como posso dizer, uma outra dica. Testemunha. 2 ou 3 testemunhas para que aquilo fique confirmado. Estão me entendendo? Você tem que colocar à prova. Paulo diz, e o profeta ele disse que no livro dos selos, que os crentes da primeira era, ninguém podia ser enganado. Por quê? Por que eles não podiam ser enganados? Os crentes da primeira era, quando abriu o primeiro selo, quando veio o cavaleiro do cavalo branco. Quem sabe? Quem lembra? No estudo dos selos, o profeta diz, porque eles colocavam a prova.
Eles colocavam à prova. O que eles diziam? Eles colocavam à prova os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos doutores. Por quê? Era falso. Não é só alguém levantar e dizer assim, eu sou mestre, eu sou apóstolo. Não, vamos ver o que você está falando. Peraí, o que você está falando está contradizendo aqui a palavra. Então o profeta disse que eles punham à prova. Éfeso punha à prova o que eles saíam dizendo. Ninguém saía acreditando em qualquer coisa. Tem tanta gente que crê em tanta coisa aí que foi dito e não era aquilo, nunca foi aquilo. Na própria dentro da mensagem. Uma das coisas, o profeta disse que a Califórnia ia afundar antes que Billy Paul fosse velho. Onde que está escrito isso na mensagem? Não tem nenhuma mensagem. No entanto, todos aqui já escutaram isso. De anos e anos e anos. E agora vem os carnecedores, os opositores, dizendo, olha, o William Branham profetizou. Então mostra onde que ele profetizou isso aí. Onde que ele falou? Onde está registrado isso? Tá o que fulano ouviu. O que fulano ouviu foi tão importante que o profeta não trouxe assim, diz o Senhor. Agora, quando ele falou que Califórnia ia afundar, ele diz assim, diz o Senhor. Agora, ele não falou. Quando? Eu não sei. Em 65 ele disse isso. Quando? Eu não sei. A outra vem lá e diz, não, porque o profeta disse que Billy Paul ia ser velho quando isso. Não, para de colocar a palavra na boca do profeta. Por isso, quando o profeta diz, fica com o que está nas fitas, é ficar com aquilo que está escrito ali. Pronto, acabou. Não tem inventar a história. Historinha que foi ouvir da boca de grandes homens. Cada nação tem um anjo. Que anjo? Onde está escrito isso na mensagem? Não tem nenhum lugar na mensagem escrito isso. No tanto, a pessoa comeu isso e guardou aquilo como se fosse aquilo, a veracidade de toda coisa. Nação não tem um anjo. Nação tem anjos. Cidade tem anjos. O profeta diz que cada igreja tem um anjo e é o pastor. O pastor é o anjo da igreja. Está escrito. Agora isso está escrito. Lá na mensagem, a ordem da igreja. Se não me falha a memória. O pastor é um anjo da igreja. Agora, eu vou ser um anjo para me trazer a revelação? Não. De maneira nenhuma. Então, as pessoas confundem, manipulam a palavra e falam aquilo com uma veracidade, tanto que as pessoas acreditam naquilo piamente e morrem por aquilo. Vamos colocar à prova, irmãos, na palavra, vamos ver na palavra. Onde é que está na palavra isso? Então, quando você confessa todos os seus pecados, promete a Deus o que fará, se Ele permitir melhorar, então nada sucede. E se você corre como um covarde para algum lugar, Deus não pode fazer nada com isso. Em nenhuma maneira Deus poderia usar-lhe. Ele nunca lhe responderá, já que Ele só responde por fé. Se você não espera o suficiente, Ele não pode responder. Porém, a verdadeira fé fica quieta, sabendo que Ele é Deus. Esteja certo de que Ele é. Se Deus então requer que faça estas coisas, confessar os pecados e tudo mais, e você já o tem feito, a fé confessa que Ele é, está certo de que vai suceder. Você tem pedido que Ele suceda? Agora, espero que não deixe escapar isto. Você está seguro de Deus, Ele está seguro de sua palavra. Ele simplesmente está ali provando. Ele tem feito isso. Vejamos uma ou duas ocasiões em que ele tem feito isso. Pensemos nos jovens hebreus. Eles nunca se inclinaram a nenhum ídolo. Deus tinha confiança neles. E quando ouviram a sentença de que seriam lançados no forno de fogo, disseram, nosso Deus é capaz de livrar-nos. Porém, se não fizer, tampouco nos inclinaremos a nenhum ídolo. 49. Isso, mas eu já passei. Então veja. Então, tem feito isso. Vejamos, uma ou duas ocasiões. Nosso Deus é capaz de livrar-nos, porém, se não fizer, tampouco nos inclinaremos a nenhum ídolo. Vê? Eles estavam seguros, eles estavam certos de Deus. Eles sabiam que Ele era Jeová, eles sabiam que Ele responde às orações, porém, se Ele não lhe respondesse, seria para benefício. Foi por isso que eles simplesmente fizeram essa declaração.
confessaram seus pecados e caminharam para a morte. Você está disposto a você orar, pedir algo, mas e se ele não te conceder? Está provando para ver se realmente você quer aquilo. Como você vai agir sobre aquilo? Fizeram essa declaração, confessaram seus pecados e caminharam para a morte. Eles iam caminhando para aquele fogo, estando certos de que se Deus permitisse que se queimasse, Ele lhes levantaria novamente na ressurreição. Esta é a convicção que nós precisamos, irmãos, de ter. Se Ele nos permite caminhar para a morte, e a morte nos alcançar, Ele nos levantará na ressurreição. Eles estavam certos de Deus, porque eles sabiam que Deus faria com que tudo operasse para o próprio bem deles. E quando nós estamos certos de Deus, então sabemos que Ele fará com que tudo opere para o nosso próprio benefício. Então eles fizeram essa declaração. Eles estavam certos. Eles começaram a caminhar diretamente para aquele forno ardente. Deus deixou com que eles caminhassem para ali, enquanto Ele permanecia quieto, observando-lhes. Ele desejava ver como eles reagiriam. Quando o rei lhes perguntou, se inclinaram quando a trombeta soou, eles responderam: não nos inclinamos. A fé deles estava sendo provada. Bem, se não se inclinaram, sabe qual é o decreto? Sim, sabemos qual é o decreto. Meu decreto é que o forno seja aquecido, esquentado 7 vezes. Mais do que costuma ser. E vocês serão lançados ali. Desejam se inclinar? Não nos inclinaremos. Ali estava a sua fé. Então ele disse: atai as mãos e os pés, e que comecem a se aproximar do forno. Eles começaram a caminhar para aquele forno que estava frente a seus rostos. No entanto, Deus permanecia quieto, observando-lhes. Eles continuaram certos de que Ele era Deus. Eles haviam feito sua confissão, haviam corrigido da melhor maneira que sabiam. Olhem isso aqui, irmão, peguem isso. Não é do que o outro sabia, não, da melhor maneira que você sabia, porque Deus só vai cobrar de você aquilo que Ele te deu. Aquilo que Ele não te deu, Ele não vai te cobrar. Amém? Isso é uma pura realidade. Nós falamos sobre isso hoje pela manhã. Se Ele não te deu certa coisa, Ele não vai te cobrar, senão Ele seria um Deus injusto. Então, eles começaram a caminhar para aquele fogo que estava frente a seus rostos. No entanto, Deus permanecia quieto, observando-lhes. Eles continuaram certos de que Ele era Deus. Eles haviam feito sua confissão, haviam corrigido da melhor maneira que sabiam. Eles estavam certos de que Ele era Deus. Então, continuaram para aquele forno ardente. Porém, exatamente no preciso e último momento, eita glória, Deus desceu dos céus num carro de vento para apaziguar aquele fogo, glória a Deus, e ao mesmo tempo para consolar-lhes e falar com eles, glória a Deus. Deus permite que sua fé chegue até ao extremo onde Ele irá atuar. O eleito de Deus não se perde. Amém? Não importa as escolhas que ele faça. Ele pode fazer suas escolhas erradas. Vai para descer, desce para cá, desce para lá. Mas no último momento, Deus vai lá e traz de volta. Deus entra em cena porque Jesus Cristo, Ele disse: aqueles que o Pai me deu, ninguém vai arrebatar da minha mão. Satanás não é mais poderoso que Deus. Amém? Se você disser que não, ele se perdeu, não. Você está dizendo que Satanás teve o poder mais do que Deus. Não. Nós, às vezes, atuamos através do nosso livre-arbítrio, procuramos, tomamos decisões erradas, erramos constantemente. Quando Jesus olhou, quando levou ele para julgar aquela causa daquela mulher, que foi pega em adultério, estava errada ela. E a lei dizia o quê? Que ela tinha que ser apedrejada. Jesus apagou eles como? Apagou aquele alvoroço, como? Pegou uma pedra e diz aqui, ó. Quem não tem pecado, que atire, vai a primeira pedra.
Aquele que não tiver pecado, tira a primeira pedra. O que aconteceu? Aqueles que queriam pedrejar aquela mulher, começou as pedras a cair, né? Puxando a mão. Não tiveram força, por quê? Porque os pecados deles haviam alcançado a eles ali naquele momento, nas suas mentes. E muitas vezes tem muito crente sabichão que ele acha que ele sabe de tudo, aí começa a acusar um, acusar outro, acusar um, acusar outro, e achar, não, a pessoa está perdida, a pessoa está não. Irmão, eu aprendi muito com isso. Há muitos anos atrás eu aprendi isso. Eu vi Deus operar em causas que eu achava que era impossível. Por isso que eu digo para vocês, apenas orem. Espere, Deus tem tempo para todas as coisas. Deus tem tempo para todas as coisas. Deus permite que a sua fé chegue até ao extremo onde ela irá atuar. Aleluia. Dá para ir mais um exemplo aqui. Também temos no Antigo Testamento Jó. Quando Satanás, nosso acusador, começou a lhe acusar de ser um pecador secretamente. Porém, Jó sabia que ele não havia pecado. Jó era um santo? Jó era um santo? Jó não errava? Porque ele sabia que ele não tinha pecado. Porque ele cumpria os requisitos que Deus pedia. Você quer ser um santo? Cumpra os requisitos que Deus pede. Não é uma vida perfeita, não. É cumprir os requisitos daquilo que Deus pede. Então veja só. Começou a lhe acusar de ser um pecador secretamente, porém Jó sabia que ele não havia pecado. Jó sabia que já havia confessado. O problema está aí. É que você não quer reconhecer o seu pecado, não quer confessar a Deus. Então aí isso impede Deus operar. Não, minha vida está certa, eu continuo, não, estou certo, estou bem. Estou bem. Porém, Jó sabia que ele havia pecado, Jó sabia que ele não havia pecado, Jó sabia que já havia confessado tudo que havia feito e que havia oferecido uma oferta para queimar lá. Isso era tudo que o Deus requeria. O que Deus requeria era uma oferta queimada e a confissão. E Jó havia feito estas coisas. Satanás disse, ele é um homem rico, tirarei seus camelos, tirarei suas ovelhas, tirou tudo que pôde, até que finalmente tirou o que era mais amado por seu coração, seus filhos. Você já imaginou? A dor maior da perca de um filho. Porém Jó permaneceu firme, porque ele sabia que Deus, ele estava certo de que ele era Deus. Uma vez que ele havia orado e havia feito o que ele requeria, ele começou a se examinar, pensando, tenho oferecido a oferta queimada por meus pecados, possivelmente meus filhos hajam pecado durante suas festas, possivelmente pecaram secretamente, de modo que farei sacrifício por eles, e confessarei os seus erros. No Velho Testamento podia isso. No Velho Testamento podia. No Novo Testamento não tem como você confessar os erros do teu filho, ele tem que confessar. Por quê? O sacrifício que era feito era um animal, representava, era um substituto. Não era um sacrifício perfeito. E aquele sangue daquele animal não podia voltar ao crente. Por isso que apenas cobria, mas não eliminava por completo o pecado. Cobria apenas. Amém? Nós entendemos isso. Cada animal daquele que foi sacrificado até a vinda de Jesus, representava Jesus. Agora, uma vez que o Cordeiro de Deus foi morto, então aí já não tem mais sacrifício. Porque a própria vida, o sangue, a vida que estava no sangue pôde voltar a cada um de nós. Por isso que Cristo vive em você, em mim. Ó Deus, quando o humano obedece o que Deus diz, está certo de que ele é Deus. Ele tem que responder. A fé
trará Deus à cena cada vez, aleluia. Depois que você tem feito o que sabe, que é correto, depois que você tem preenchido todos os requisitos, depois que você tem confessado, tem restituído, tem esperado em Deus, não importa quão calado ele permaneça, ele segue sendo Deus, provando sua palavra, provando sua fé. Você tem feito sua parte. Agora, ele está esperando ver sua fé por obras. Esperando ver sua fé por suas obras. Ele deseja ver o que é que você fará. Se já tem sido ungido com óleo, e já se tem orado por você, Deus estará observando para ver o que ele crê. Deus estará observando para ver o que você crerá acerca disso. Vendo se você correrá no domingo seguinte, ou se correrá para o seguinte pregador de cura divina, que vier à cidade. Ele está esperando para ver a reação de sua fé. Vendo se você, no dia seguinte, não diz, continuo me sentindo mal, não creio que recebi a cura divina. Em primeiro lugar, você não está nem sequer pronto para vir à fila de oração. Você não está nem mesmo preparado. Você não está crendo que Ele é Deus. Eu não. Possivelmente você me dirá, irmão Branca, não estou de acordo com você. Suas próprias ações provam o que você é. Por seus frutos conhecereis. Se um homem diz ser cristão e ainda continua bebendo, fumando, apostando, dizendo piadas sujas, dizendo umas partes da Bíblia e outras não, possivelmente seja algum pregador do Evangelho que negue parte da Bíblia, ele continua sendo um pecador. Ele ainda não está vivendo bem. Porém, quando você abertamente declara que Deus é o mesmo Deus e tem deixado a sua vida em suas mãos, dizendo, Senhor, eu sou o barro, tu és o oleiro, então peça o que desejar. A fé nunca se moverá, ficará exatamente lá. Embora as circunstâncias à direita e à esquerda sejam adversas, porém, a fé não se moverá, porque você está certo de que Ele é Deus, Ele guarda a sua promessa, Ele não pode fazer uma promessa e logo quebrá-la. Se Ele é Deus, terá que permanecer fiel à sua promessa. Oh, quanto eu amo isso! Ele tem que permanecer firme. Jó havia feito seu sacrifício, havia feito tudo o que tinha que fazer, ele sabia que ele estava correto. Vieram alguns membros das igrejas, alguns que eram membros das igrejas denominacionais visitá-lo. Eles disseram, Jó, o que tu deves fazer é confessar que estás em pecado, porque de outra maneira Deus não estaria te castigando, se não estivesses em pecado. Jó respondeu, eu tenho confessado, tenho feito a minha oferta ao Senhor, de modo que não sou pecador. Ele sabia onde estava parado, tudo continuava de mal a pior, tão difícil quanto podia ser, pondo Jó por terra, tratando de fazer com que Jó chegasse ao extremo de negar a Deus, e negasse sua confiança no sacrifício feito. No justo momento em que você faz algo contrário ao que você tem confessado, neste momento você mostra a sua fraqueza. Você demonstra fraqueza quando você nega aquilo que você tem crido. No justo momento em que você faz algo contrário ao que você tem confessado, neste mesmo momento você mostra a sua fraqueza. Daqui, presta aqui nessa tradução, Gilmar. Irmãos, por isso que eu falo para você, cada vez que nós lemos, estou lendo a mensagem de 59 e já está me vindo aqui. Mas Jó disse, fiz a minha confissão. Aqui eu estou lendo a tradução do Jeffersonville. Jó disse, fiz minha confissão, coloquei o holocausto diante de Deus, e não sou pecador. Ele sabia da sua posição, então tudo continuou, sem diminuir, a todo vapor, tentando abater Jó, levar Jó a ponto de negar a Deus, e negar aquele holocausto.
no exato momento em que você toma atitude quanto a qualquer coisa que professa, isto mostra a sua fraqueza que duvida de Deus. Se você crê na vinda dele e professa que ele não veio ainda, ou não, ainda vai vir, você está negando a sua fé, você está mostrando a sua fraqueza de fé. Olha o que me veio aqui na mente. Ou veio ou não veio. É igual me veio aqui na mente. Acabei de ver um post agora na rede social de alguém dizendo, olha, o espírito, a dupla porção de Elias está sobre fulano. Não vou citar nome aqui. Hoje. O irmão comentou, falou assim, ei, deixa de falar baboseira. A dupla porção de Elias. O profeta diz que Elias vem 5 vezes. Não é? Elias vem 5 vezes. Igual ele disse que Jesus vem 3 vezes. A pessoa diz assim, se você disser que Elias está vindo novamente sobre alguém, você está colocando 6 vezes que Elias virá, porque ele vai vir, o próprio Elias, para Israel, então ele não vai vir 5 vezes. A 5ª vez que ele vem para Israel, a 4ª foi no profeta. Então, 3 vindas de Cristo também é da mesma forma. Ele veio primeiro para sangrar, redimir, 2ª para reclamar e 3ª para reinar. São 3 vezes. Aí tem eu creio que é no livro Uma Exposição das 7 Eras, o profeta fala mais ou menos sobre isso. Ele diz, olha aí onde coloca Cristo, a 4ª vinda de Cristo. Quem coloca Cristo vindo 4 vezes é diabo. Está na mensagem, eu li isso aqui. Não existe 4 vindas de Cristo. Ele veio lá na primeira vinda, aí ele veio agora como filho do homem, e agora ele vai vir para raptar, e depois ele vai vir para reinar. 4 vezes. Não existir isso na sua cabeça, irmão. Não casa com a palavra. Não casa com a palavra. Então ele não veio em 63 para você. Ele vai vir quando você subir no arrebatamento. Então você tem que posicionar por uma ou por outra, porque 3 é perfeição. 3 são as vindas de Cristo. Está na mensagem isso. Não existe outra coisa. Não tem 4ª vez que ele vem. Não. No momento em que você toma atitude quanto a qualquer coisa que professa, isto mostra a sua fraqueza. Que duvida de Deus. Se pede algo a Deus e anda por aí duvidando, então você é um duvidador e não um crente. No justo momento em que você faz algo contrário ao que você tem confessado, neste mesmo momento você mostra a sua fraqueza. Mostra que você está duvidando de Deus. Se você pede a Deus algo e logo sai caminhando, duvidando dele, isso provará que você é um duvidador e não um crente. Jó sabia onde ele estava parado e ele permanecia firme neste fundamento. Com razão, Pruitt exclamou na hora de sua morte, estou seguro em Cristo, a rocha é sólida, todas as outras são areias movediças. Sobre aquela sólida rocha de confissão, da confissão de Jó, até sua própria esposa se desviou, quando a saúde lhe faltava, e ele lhe encontrava com chaga em todo o seu corpo, coçando-se até sangrar, amaldiçoava o dia em que havia nascido, dizendo que nem mesmo brilha o sol, e que a lua não alumie de noite. Sua esposa lhe disse, Jó, és um miserável, por que não amaldiçoas a Deus e morres? E ele respondeu, como uma mulher louca tem se falado. Ele estava certo de que havia um Deus e de que ele havia preenchido todos os requisitos, todos os seus requisitos. Me sinto religioso. Ele sabia que ele havia preenchido todos os requisitos de Deus e isto era tudo. Deus estava provando a sua fé. Ele provará a sua. Ele provará também a minha. Aleluia. Porém, quando tem satisfeito seus requisitos, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Isto é o que ele tem prometido.
Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, orem por ele, ungindo com óleo, a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e isto acertará tudo. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. E quando você houver preenchido o que Deus requer, então esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aquilo é tudo. Esteja certo de Deus. Esteja seguro em seu coração que o que você crer é a palavra de Deus. Jó estava seguro. Sua esposa lhe dizia: por que não amaldiçoas o Deus e morre? E morres? Porque você está piorando o tempo todo. Como o diabo gosta de lançar isso em você. Como o diabo gosta de lançar isso em você. Por que é que não tens melhorado desde quando te ungiram com óleo? Não tens melhorado nada de como estavas quando os pregadores oraram por ti? Além do mais, aqueles ministros nem sequer têm o direito de orar. O pregador não tem nada a ver. É sua fé no Deus. É a sua fé no Deus vivo que se conta. Não é o que o pregador é, porém, é o que Deus é. Não foi o pregador quem fez a promessa, porém, antes foi Deus quem o prometeu. Não depende do pregador, depende de Deus e de sua fé. Se você pode crer que é Deus, por isso, esteja certo de Deus, esteja certo de que aquilo que é a palavra de Deus, e Deus está em sua palavra. Jó disse: tu falas como uma qualquer doida. Diz: o Senhor deu, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava certo de que lá estava Deus. E quando aquilo saiu de sua boca, os trovões começaram a rimbombar, e os relâmpagos a reluzir. Deus estava em cena. Isto sempre o traz à cena, ainda que talvez ele esteja calado por algum tempo. Isto é o que ele está fazendo, observando este grupo de americanos viajantes ao inferno, hipócritas, assistentes de igrejas. Não é que esteja irado, mas o pecado desgosta qualquer um que esteja bem com Deus. Eu não estou intrigado com a nação ou com as pessoas, porém estou intrigado contra o diabo, que é o que tem causado estas coisas para cegar as pessoas. E estes pastores cegos, pregadores, permitindo-lhes que tenham qualquer classe de teologia manufaturada, você tem que renascer. E Deus guarda a sua palavra, vendo como Ele é melhor que você esteja seguro de que Ele é Deus, tendo aparência de piedade, porém negando a eficácia dela. Esta pobre mulherzinha, ela conhecia que era Deus. Enquanto a botija foi secando, as circunstâncias pioravam todo o tempo, porém, era Deus o que permitia que assim fosse. Ele simplesmente ama fazer isso. Ele ama pôr sua fé à prova, para ver como é que você reagirá. Ele permite que se ore por você e que lhe unja com óleo, logo lhe faz se sentir pior e logo diz ao inimigo: Satanás, prove-o. Eu sei que ele crê em mim. Bendito seja Deus pelos séculos. Ó Deus, coloque-o em prova. Eu sei que ele tem tomado minha palavra. Poderia ele dizer isto acerca de você? Assim foi como ele expressou acerca de Jó, dizendo: faça o que quiser com ele, porém não tomes sua vida. Eu sei que ele me ama, ele tem oferecido holocausto, ele cumpriu com seus requisitos, tem feito tudo o que lhe disse que fizesse, e ele crê. Agora, passe-o sobre brasas se quiseres. Ele lhe tirou tudo, porém Deus o duplicou quando o devolveu. Certo? Ele o fará. Ele põe nossa fé à prova, para ver se nós realmente cremos que Ele é Deus. Ele realmente coloca a nossa fé à prova. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez,
nos aproximamos da Tua presença, com gratidão em nossos corações pela porção da Tua palavra dada-nos nesta noite, pela injeção de fé, pelas instruções, porque se lemos as instruções para os Teus filhos, e eles a tomam como assim é lido, através da Tua palavra, não tem como dar errado. A libertação é certa, a cura é certa, os milagres é certo. Não importa o tempo que demore para se cumprir, mas aquilo vai se cumprir. Não importava o que acontecesse na vida de Jó, porque havia um propósito ali. E tu falasses conosco nesta noite que há um propósito também em nossas vidas. Não importa as situações difíceis que devemos encontrar ou encarar, mas tu sempre estarás conosco, desde que façamos um exame em nossas vidas, olhemos, confessemos nossos pecados, e assim nos tornamos perfeitos na tua presença, assim como tu olhastes a Jó e dissestes a Lúcifer: vistes o meu servo Jó lá? Ele é perfeito na minha presença. Ó Deus bendito, que tu possas se agradar em olhar a cada um de nós também, e ver a tua perfeição, a perfeição da tua palavra, não por méritos nossos, mas a perfeição da tua palavra por intermédio do teu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário, que nos limpa, que nos purifica de todo erro, que discerne nos nossos corações. A palavra discerne, o discernimento está em pleno funcionamento na tua palavra. Nessa noite, quantas pessoas escutando a palavra dizem: eu me identifico com isso, eu me identifiquei em muitas coisas com isso. Isso é o discernimento do Espírito, mostrando, nos alertando, nos ajudando em cada conselho pastoral que nós demos aqui, sobre ter uma vida, uma casa arrumada, uma casa limpa, uma casa adornada, para que o Espírito Santo possa adentrar aí e morar na sua totalidade, e comandar desde a torre de controle. E assim nós vamos ver que os nossos desejos sempre serão para te servir, porque a inclinação sempre estará aí, ó Pai, a inclinação do Espírito, não uma inclinação da carne. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por cada um dos teus filhos que aqui estiveram presentes, como também aqueles que estiveram através da internet. Ó Deus bendito, confirme a fé de cada um dos teus filhos, recompense a cada esforço que tem feito aos teus filhos, de poder ter esse companheirismo em torno deste alimento, em torno deste maná fresco que tem descido do céu, tem alimentado nossas almas, tem engordado, tem nos trazido, transformado nossas almas em uma alma farta, cheia de alegria, de felicidade. Ó Deus bendito, e isso carregaremos durante toda essa semana, ó Pai, que nós possamos carregar essa atmosfera, onde quer que sejamos, nosso trabalho, no nosso dia a dia, na escola, seja onde for, ó Pai, que possamos levar essa atmosfera, e que as pessoas possam sentir isso de cada um de nós, eles possam ver, sentir o frescor da tua presença e dizer: olha, como você está diferente hoje. Eles saberão que você esteve com Jesus. Eita glória! Eles saberão que você esteve com Cristo, porque o frescor de Cristo vai acompanhar. Aleluia! Uns chamam de áurea, outros chamam de atmosfera, mas a atmosfera de cura, ela vai continuar conosco. Aleluia! Todos os dias, momentos de nossas vidas, aquele maná fresco. O profeta diz: não aquele maná que desvanece, mas aquele maná que cada vez que nós tivermos necessidade, nós colocaremos, meteremos a mão dentro daquela panela dourada e tiraremos a porção que nós temos necessidade. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Cura os enfermos e liberta o cativo. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos todas essas bênçãos. Amém e amém. Glória a Deus.
conosco. Deus abençoe o irmão Genaí Teixeira, irmão João Carlos, ali, família, Jandira, São Paulo, irmão Marlúcio dos Santos, Eloá Kenara, Marlúcio Nascimento, né? Eloá Kenara, de Alto Paraíso, Manquera Apuc, Tangará da Serra, Mato Grosso, Deus abençoe Manquera, irmão Ronaldo, ali, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo também, irmão Marlúcio, irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul, Deus abençoe irmão Marcelo, Mateus Tudeia, daqui de Ariquemes, irmão Otto Weisman, daqui de Ariquemes, irmã Meire, Jandira, São Paulo, irmão Carlos, Jandira, São Paulo, irmão Maria José, Alto Paraíso. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco aí através da internet, né? Deus abençoe e recompense a vocês todos, né? Pela conexão que estiveram conosco aí. Não esqueça de dar o joinha, né? Aí, se vocês gostaram da palavra hoje, eu creio que vocês gostaram, amém? Deus abençoe aqueles que não conseguiram comunicar. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agradecer ao Senhor com louvor, e após o louvor já estaremos despedidos. Até quarta-feira, se o Senhor nos permitir. Terça-feira, live, canal das 1000, todos estão convidados aí, né, para participar com os irmãos aí de Jandira, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Antes de um princípio, só havia eternidade. Elohim se escondia em simplicidade. Foi então que ele falou: haja luz e houve luz. Aquele era Cristo, o Cordeiro de Deus. O Verbo se fez carne e entre nós habitou. Esse foi o jeito que Elohim se manifestou. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus se revelou por amor, morrendo no Calvário, dando sua vida por nós. Ele se derramou, Deus em Cristo, Deus em mim. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus se revelou por amor, morrendo no Calvário, dando sua vida por nós. Ele se derramou, Deus em Cristo, Deus em mim. Antes de um princípio, só havia eternidade. Elohim se escondia em simplicidade. Foi então que ele falou: haja luz e houve luz. Aquele era Cristo, o Cordeiro de Deus. O Verbo se fez carne e entre nós habitou. Esse foi o jeito que Elohim se manifestou. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus se revelou por amor, morrendo no Calvário, dando sua vida por nós. Ele se
se derramou. Deus em Cristo, Deus em mim. O Cordeiro saiu do trono com as mãos ensanguentadas. Pegou o livro e abriu 7 selos, a palavra revelada, e clamou com grande voz, como brama o leão, e chamou pelo meu nome, e chamou pelo meu nome, e clamou pelo meu nome, a grande convocação. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus se revelou por amor, morrendo no Calvário, dando sua vida por nós. Ele se derramou. Deus em Cristo, Deus em nós. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus se revelou por amor, morrendo no Calvário, dando sua vida por nós. Ele se derramou. Deus em Cristo, Deus em nós. Deus em Cristo, Deus em nós. Deus em Cristo, Deus em nós. Aleluia! Deus abençoe em nome de Jesus.